1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e o 6, irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Eu desde já quero agradecer ao pastor Max, a senhora Tamires, pelo convite. Muitas das vezes ela mandava mensagem, me ligava, e por algum motivo eu não conseguia. E hoje deu certo, irmãos. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Porque quando você tem um convite, você se prepara, você lê mais a Bíblia, você busca mais, você ora mais. Na verdade, isso é bom. Você tem o período de você ficar ocioso, você para, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou buscar. Isso é bom. E o pastor Max tem essa dinâmica, né, com os irmãos da igreja, e cada dia, cada culto, o irmão vem e prega, traz a palavra, uma saudação. Isso é bom, irmãos. É bom para nós estarmos aqui, nos alimentando da palavra. E cada vez mais que você ora, você busca, você lê a palavra, você começa a abrir o seu entendimento, você começa a ver além dos seus olhos carnais, você começa a abrir os seus olhos espirituais e ver cada coisa maravilhosa que está aqui na nossa frente, que foi escrita há milhares de anos, e você trazendo para os seus dias de hoje, você é atual. Não tem como não ser, irmãos. E aqui esse versículo qual eu li mexeu muito comigo. Você prepara muitas palavras, você prepara muitas coisas, mas o Espírito Santo vai falando com você no dia a dia, e você para e pensa, não é isso. É isso que o Espírito Santo quer de mim, quer para mim e quer que eu fale. E aqui, irmãos, lendo a palavra dessa carta ao qual Pedro escreveu. Logo, quem escreveu isso, irmãos? Pedro, apóstolo Pedro. E ele fala, revesti-vos de humildade. Ou seja, você se vestir de uma maneira espiritual da humildade. E ele fala, porque Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus, ele é contra o orgulho, mas dá graça aos humildes. Ou seja, ele é bondoso, ele abençoa o humilde. E ele completa, humilhai-vos, ou seja, sejam humildes. Não é uma humilhação de você se rebaixar, de você se vitimizar, de você ser um pobrezinho. Não, irmãos, é humilhai-vos perante Deus, debaixo das mãos de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, na presença de Deus. E ele completa, para que ao seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo determinado, ele venha te exaltar, venha te abençoar, venha te dar aquilo que você tanto busca. Olha só, irmãos. Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta. Ele já estava com mais de 30 anos de ministério. Ele estava preso. Ele estava em Roma esperando ali a sua sentença de morte. Mas mesmo assim ele pegou e escreveu essa carta. Essa carta, irmão, é direcionada para todas as igrejas. É uma carta que ele escreveu para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos. Olha só, irmãos. Ele que fundou várias igrejas, ele que era o primeiro, né, a fundar as igrejas primitivas ali em Jerusalém, em toda em volta de Jerusalém, em todas as outras cidades, países. A obra missionária que ele fez.
E ele vem e fala dessa maneira: humilhai-vos, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. E eu quero, irmãos, enfatizar isso, porque isso me chamou a atenção. Porque se você parar e pensar lá no começo do ministério do apóstolo Pedro, ele estava pescando, ele viu Jesus, Jesus falou para ele: vem, eu te farei pescadores de homens. Pedro, olhando aquilo, largou tudo e foi. Aí nós vemos que Pedro, se você for olhar todos os evangelhos, você vê que Pedro tinha um temperamento mais forte. Você vê que Pedro tinha um impulso maior, ele agia muito na emoção. Nós vemos aqui hoje nas palavras ditas, e eu vou chegar lá, vocês vão ver. Pedro, ele agia muito na emoção do momento que ele estava ali. Ele viu Jesus falando, pregando, e vem, ele foi. Ele não quis saber de nada, ele largou tudo e foi. Olha só, irmãos. Pedro, ele viu Jesus curando, viu Jesus pregando, viu Jesus ensinando e se maravilhando com isso. Pedro pegou Jesus e os outros discípulos que estavam com ele, trouxe para sua casa. Pedro viu Jesus Cristo curando a sua sogra de uma enfermidade. Olha só, irmãos. Pedro andava lado a lado com o Senhor Jesus. Toda vez que Jesus ia fazer algo mais específico, ele não chamava os 12, chamava Pedro, Tiago e João. E Pedro sempre estava ali com ele. Então Pedro via tudo o que estava acontecendo. Como a irmã leu aqui, Pedro estava no barco, uma grande tempestade, viu um homem vindo, todos ficaram temendo. Jesus falou: não temas, sou eu. Pedro, olhando aquilo, falou: se é o Senhor mesmo, deixa-me ter contigo por cima das águas. Jesus falou: vem. É só isso, vem. E ele foi, irmãos. Ou seja, mais uma vez ele agiu num ímpeto, ele agiu num impulso. Ele foi, não quis nem saber da tempestade, da água, da profundidade do lago. Ele foi, mas no meio do caminho ele teve medo, por causa de um vento que bateu em sua lateral, diz a palavra. Ele começou a afundar e pediu socorro para Jesus. Jesus estendeu a mão para ele, segurou ele, levantou e voltou para o barco. Ou seja, ele vendo tudo isso que estava acontecendo com ele mesmo. Ou seja, tudo isso, irmãos, ele estava vendo, ele estava testemunhando com seus próprios olhos. Olha só, irmãos. Diz a palavra que o Senhor Jesus, ele foi convidado a uma refeição numa casa de um fariseu. E estava ele ali. O Senhor Jesus aceitou uma refeição na casa de um fariseu. Ou seja, logo o fariseu que ele tanto condenava, que ele tanto falava contra. Porque o fariseu, irmãos, nada mais era que uma seita religiosa judaica que pregava algo que eles não cumpriam. Jogavam uma carga, um jugo para cima das pessoas ali, que eles mesmos não suportavam, mas obrigavam as outras pessoas a suportarem. E Jesus pregava contra isso, falava contra isso. E isso gerou uma grande revolta no meio deles, no meio daquele povo. Porque Jesus veio pregar o arrependimento, Jesus veio pregar a salvação, Jesus veio pregar o amor. Não o jugo pesado, não a lei, e sim a graça. E ali, irmãos, aquelas pessoas, então, curiosas, querendo saber mais daquela pessoa que cura, que prega, que ensina, de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Então diz a palavra, aquele fariseu chamou Jesus para se alimentar na casa dele. Jesus aceitou. E com certeza Pedro estava junto dele. Então, irmãos, quando ele estava em volta da mesa, diz a palavra que uma certa mulher pecadora veio. Ela sabia que Jesus estava naquela casa, ela veio e entrou naquela casa. Diz a palavra que ela estava com um vaso de alabastro, um vaso muito fino, uma cerâmica muito fina. E tinha um unguento, um perfume, um óleo perfumado muito valioso. E aquela mulher, irmãos, ela se prostrou perante Jesus, se ajoelhou, começou a chorar nos pés de Jesus. A palavra fala que ela começou a chorar, as suas lágrimas começou a pingar em seus pés.
Então, ela ali com o seu cabelo começou a enxugar as suas lágrimas, começou a secar os pés de Jesus. Ela pegou aquele óleo precioso e começou a ungir os pés de Jesus, diz a palavra. E aquele fariseu, pensando consigo ali, falando consigo mesmo, falou: se esse homem é profeta de verdade, saberia que essa mulher é pecadora, saberia quem é essa mulher, saberia de onde essa mulher veio, o que ela faz. E Jesus, vendo isso, percebendo isso, Jesus falou para ele: eu posso te fazer uma pergunta? Jesus perguntou para ele. E aquele fariseu falou: pode, mestre. Ele falou assim: tem uma pessoa que emprestou dinheiro para 2 outras pessoas. Para uma emprestou 50, para outra emprestou 500. Só que essas pessoas não conseguiam pagar esse credor. Então esse credor viu que não ia ter como receber, viu que eles estavam devendo e não tinha como pagar. Então foi e perdoou eles a dívida dos 2, um que devia 50 e um que devia 500. Então Jesus perguntou para aquele homem: quem amou mais? Aquele homem falou: aquele que mais foi perdoado. Ou seja, por parábola, Jesus explicou para aquele homem: eu cheguei na tua casa e você não me recebeu com um beijo. Essa mulher, que você se diz que ela é pecadora, não parou de beijar meus pés. Eu cheguei em sua casa, você não lavou os meus pés. Essa mulher, com suas lágrimas, lavou e com seu cabelo secou meus pés. Essa mulher, que você diz que é pecadora, que você julga, está aqui, numa maneira, num ato de humildade, se humilhando perante meus pés. Ou seja, ela não estava se humilhando perante um homem, irmãos. Ela estava se humilhando perante Jesus. Olha só, irmãos. Enquanto isso, em contrapartida, aquele homem que se julgava, né? Um religioso, um entendedor da lei, um entendedor das coisas de Deus, estava lhe julgando. Toda aquela atitude, toda aquela pessoa, toda aquela atitude, ele estava vendo aquela mulher se humilhando ali. Mas Jesus estava vendo o que, irmãos? O coração arrependido, o coração contrito, um coração que estava ali sendo derramado nos pés dele, irmãos. Jesus pegou aquela mulher, levantou ela e falou: seus pecados foram perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, que atitude de fé, que atitude de humildade. E é isso, irmãos, que Pedro estava vendo. Logo em seguida, passando esse fato, porque tem coisas, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina por parábolas, por mensagens. Mas tem coisas, irmãos, que são fatos que aconteceram. E tudo isso eu estou te falando, irmão, numa perspectiva de Pedro. Pedro do lado de Jesus vendo isso. Olha só, irmãos. E logo depois, os mesmos fariseus, só que agora a Bíblia diz que são os mestres da lei, os líderes dos fariseus, vendo o que estava acontecendo, vendo que o povo estava vindo para o lado de Jesus, tentaram tramar contra Jesus para então pegar algo dele que consiga provar que ele estava indo contra as leis, para então tentar acusá-lo de algo para que possa tirar ele dali. Então, mais uma vez, ele foi convidado a se alimentar. Só que ali estava, além dos seus discípulos, também estavam vários outros fariseus. E ele vendo isso, irmãos, ele contou uma parábola para aquelas pessoas. À medida que as pessoas foram chegando, foram se assentando à mesa, Jesus falou para eles que quando uma pessoa é convidada a ir a um casamento, a uma festa, não procure as primeiras cadeiras, procure as últimas. Porque quando chegar um anfitrião da festa, vai chegar para você e vai falar para você: saia daqui e sente lá no fundo, porque aqui é um lugar reservado. E o Senhor Jesus falando isso daí,
de uma maneira explicando para eles como que deve ser a humildade de uma pessoa. Para aqueles fariseus que se acham os entendedores, os mestres, os grandes, enquanto a população que estava seguindo a Jesus eram tidos como pecadoras, era tido como nada, como ninguém. Então, Jesus fala para eles, e que tenha a honra, né? Não passar por essa vergonha. Aí, então ele fala que os últimos serão os primeiros ali. E depois disso ele fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, ele estava ensinando, irmãos, atitude de humildade, atitudes de fé. Aquilo aquele que se propõe a seguir a Jesus, como deve fazer, como deve ser. E ele ensinando aqueles fariseus, ensinando aquelas pessoas, e aquelas pessoas vendo isso, não tinham o que falar, não tinham o que rebater, porque eles queriam alguma coisa, alguma falha de Jesus, e não achavam falha alguma em Cristo, porque ele agia e tinha uma atitude de humildade, ele ensinava com humildade, ele passava humildade para aquelas pessoas, e Pedro estando do lado dele, vendo tudo isso, irmãos. Para você ter uma ideia, irmãos, atitude de humildade. Outro dia eu estava num posto de saúde, fui levar a Esther para passar na médica, e lá é por hora de chegada. Nós fomos os primeiros a chegar, e começou a chegar mais gente, mais criança, e lá nós sabemos que é por hora de chegada. Quando a médica começou a atender, chamou outra pessoa. Nessa, a Josiane olhou, viu? Luciana está ali, Luciana. E ali, irmãos, mas é uma história bonita. Ali, irmãos, nós vimos que a médica chamou uma outra mulher, com 2 crianças. Josiane olhou aquilo, já estávamos há muito tempo ali parados esperando, sabemos que era por hora de chegada. Então ela foi e perguntou para a enfermeira que estava lá. Falou, olha, eu cheguei primeiro. E a médica chamou uma outra pessoa, né? Já estávamos há muito tempo ali. Ou seja, uma pessoa que chegou depois, já foi, né, chamada em primeiro. E a pessoa que foi feliz, né? Mas então, a enfermeira conversou com a médica. A médica atendeu uma criança e dispensou a mãe, falando para ela que realmente, pelo sistema, a hora de chegada era a Esther. Aí então, a médica chamou a Esther. Quando nós entramos no consultório, a primeira coisa que a médica fez foi pedir perdão, foi pedir desculpa. Ou seja, uma médica, irmãos, ela não precisava pedir desculpa, pedir perdão. Simplesmente ela poderia falar, eu estou seguindo o que me deram no papel aqui, eu chamei ela porque estava aqui no papel. Mas não, ela se humilhou. Ela teve uma atitude de humildade. Ou seja, uma mulher que estudou uma vida inteira, que se formou, é a pessoa que mais recebe ali, né? Se você for ver a hora de um médico aqui em Pindamonhangaba, é muito caro, mas está certo, é isso mesmo, tem que pagar, porque ela estudou para isso, ela se formou para isso, e o galardão dela é isso, a recompensa dela é essa, é isso mesmo. Mas só que ela chegou e pediu perdão, mãe, me perdoa, me desculpa, eu cometi um equívoco. Ou seja, o erro não foi dela, ela foi levada a esse erro, mas mesmo assim a atitude dela me impressionou. Não tinha o que eu falar para ela. Ou seja, dependendo daquilo que ela falasse para mim, eu ia rebater. Mas diante daquela atitude, o que eu vou fazer? Eu simplesmente falei, obrigado, doutora. Não tinha o que falar. E ela atendeu muito bem a Esther. Ou seja, você chega tentando arrumar briga, falar, se exaltar, por causa do momento, por causa do ímpeto, né? Por causa de Pedro. Mas se você não consegue, por quê? Por causa da humildade. A palavra fala que a humildade precede a honra. Se você quer ser honrado, seja humilde.
A humildade vai diante da honra. Você vê quando a pessoa é honrada, pode ter certeza que ela é humilde. Pode ter certeza que ela chega, ela fica esperando ser convidada a sentar. E geralmente, irmãos, são essas pessoas que podem ter passado por algumas fases da sua vida, que lhe ensinaram sobre isso. Ou são inteligentes, que pegam a vida e experiência de outras pessoas e tomam para si e aprendem com isso. Porque isso é ser inteligente. Eu não quero passar na minha pele o que fulano passou. Eu vou pegar aquilo como uma experiência e vou tentar seguir aquilo dali. Isso é atitude de humildade, atitude, irmãos. Jesus falou isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, olha só o que Jesus falou. Sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só, irmãos. Você quer ter descanso para a vossa alma? Você quer ter descanso para a sua cabeça, seus pensamentos, suas emoções? Aprendei de Jesus, que é manso e humilde de coração. A partir do momento que nós colocarmos em nosso coração o que é ser manso, o que é ser humilde, como Jesus foi, pegar o seu exemplo, o exemplo de vida, tudo aquilo que ele passou, e tentar colocar em nossas vidas, praticar, vai ser uma outra vida, vai ser um outro momento, vai ser uma outra fase. E ali, irmãos, aquela mulher, aquela médica, quando acabou a consulta, nós saímos, e mais uma vez ela se levantou, abriu a porta e falou: mais uma vez eu peço desculpa por todo esse transtorno. E mais uma vez, muito obrigado, doutora. Não tenho o que falar, não tenho o que fazer, não tem. Ou seja, eu entrei lá de um jeito e saí de outro. Ou seja, a humildade, irmãos, a atitude de humildade, a atitude que você vai ter com as pessoas, pode mudar tudo. Uma palavra, você pode até repreender uma pessoa, mas o jeito que você fala é mais importante do que aquilo que você vai falar. Você pode repreender uma pessoa falando de um jeito que essa pessoa vai olhar, vai entender, vai aprender, vai absorver. Mas dependendo de um jeito que você fala com uma criança, com um adulto, com um adolescente, a pessoa só vai pegar raiva, só vai pegar ódio. Você prefere que a criança te respeite ou tenha medo? Não é verdade? Eu tenho um vizinho lá que só grita com o filho dele, meu Deus do céu. Ontem, 9 horas da manhã, eu estava acordando com os gritos dele. Uma criança de 4 anos, meu Deus, o que você está fazendo, cara? Não dá para entender isso. Você está ensinando a criança a ter medo. Chega uma hora que a criança cresce e acabou o medo. Não é verdade? Aí você vê uma criança de 13, 14, 15 anos, rebelde, que não obedece pai, não obedece mãe, porque não foi ensinado a obediência. Foi ensinado o quê? O medo. Você já viu uma criança de 13 anos, é desse tamanho, você acha que vai ter medo? Não vai ter medo. Pelo contrário, ele vai ter coragem, vai começar a enfrentar. Por quê? Porque não foi ensinado a ter respeito. Agora você vê uma pessoa já adulta chegar e chamar o pai de senhor, o pai de senhora, pedir uma bênção. Olha só, Deus abençoe meu filho, seus filhos aqui do seu lado, aqui, ó, debaixo das suas asas. Aprendendo a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas. Isso é atitude de humildade. Isso é o caráter de Cristo. Aquela mulher, quando saiu, ela saiu envergonhada, irmãos. Olha só. Porque eram 2 crianças, ela só foi atendida uma, porque já tinha começado. Mas a outra criança, a médica falou: espera a sua vez. Por quê? Porque você chegou por último. Olha quantas pessoas tem na sua frente. Isso é ser uma atitude de oportunista, egoísta, cheira a beirar o mau caratismo.
Você só pensa em você mesmo e que se dane o resto. Se está bom para mim, está bom para os outros. Se não está bom para mim, está bom para ninguém. E que se dane. Isso não existe, irmãos. Nós temos o caráter de Cristo, o amor de Cristo. Nós temos o fruto do Espírito Santo. Aleluias. O ensinamento de Cristo para nossas vidas. Voltando a Pedro, irmãos. Pedro vendo tudo isso daí. Aí Jesus perguntava. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas falam dele? E eles falaram. Aí depois Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? O que vocês acham de mim? Aí Pedro, naquele ímpeto, naquela impulsividade, ele se levantou. O Senhor é o Mestre. O Senhor é o Filho do Deus vivo, o Salvador. Jesus olhou e falou: isso, Pedro, disse bem, isso mesmo. Na última ceia, Jesus falou que ia ser traído, que já estava chegando o fim, que ele ia ser preso e ia chegar. E Pedro falou para ele: Senhor, se tiver que ser preso com o Senhor, eu vou. E se tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro olhou aquilo e ficou com aquilo ali. Logo depois eles foram para o Monte das Oliveiras orar. Aí diz a palavra que chegou os guardas ali do sumo sacerdote, alguns guardas romanos chegaram ali, o pessoal, né, que queria prender Jesus. Veio Judas, que inventou sobre Jesus, que falou, que testemunhou contra Jesus. Então ali, irmãos, Jesus viu que chegou a sua hora, ele ia ser preso. E mais uma vez Pedro, naquele ímpeto, ele sacou da sua espada e atacou um dos como é que fala? Atacou um que veio ali também prender ele, que veio ver, que veio testemunhar, né? Um dos assistentes dos sumos sacerdotes, um dos acusadores. Mas Jesus olhou para Pedro e falou: calma, guarda a sua espada. É chegada a minha hora. O cálice que Deus deu para eu beber, eu vou tomar. Não tem para onde eu ir, é isso mesmo. E Pedro, vendo aquilo, saiu. E todos saíram de perto de Jesus e ele foi levado. E diz a palavra que quando Jesus estava sendo acusado, sendo julgado, uma pessoa olhou para Pedro e falou: não é você que anda com Jesus? Pedro falou: não sou eu não. Logo depois, outra pessoa chegou e falou: não, é você mesmo, você é da Galileia, você é um dos discípulos de Jesus. E ele ali então jurou, falando que não era. E logo depois, outra pessoa falou: não, é você mesmo. E ele ali então praguejou, falando que não era. Ou seja, ele negou, né? Depois ele jurou que não era, e depois ele praguejou e jurou. Olha só, irmãos. Uma pessoa que andou lado a lado, ombro a ombro, que viu tudo aquilo dali, que viu tudo que Jesus fez, e mesmo assim ele negou a Jesus, e 3 vezes. A palavra fala que quando ele acabou de negar a Jesus pela 3ª vez, tocou o galo. Nessa que ele ouviu o toque, que ele ouviu o canto do galo, ele então se lembrou de tudo aquilo que passou. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele passou. Ele se lembrou de tudo aquilo que Jesus falou para ele. E diz a palavra que ele chorou de uma maneira amarga. Uma maneira amarga, ele chorava. Naquele momento, irmãos, creio eu que bateu um arrependimento em seu coração. Porque a última coisa que ele lembra, a última coisa que ele passou com Jesus foi naquele momento. Imagina, irmãos, depois de tudo aquilo, ele ter negado a Jesus e chorado de uma maneira amargosa, depois acompanhado
todo o Calvário, acompanhado de Jesus Cristo, sendo crucificado, morrendo. Depois ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado. Então, irmãos, ele e os discípulos, uma certa manhã, no mar da Galileia, ele estava pescando, apareceu Jesus na praia, chamou os discípulos, e ele viu que era Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, um reencontro com Jesus. Então Jesus chamou Pedro, depois que eles comeram, e falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro olhou para Jesus e falou: sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus perguntou novamente para ele: Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Então Jesus perguntou pela terceira vez a Pedro, e naquele momento Pedro se entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu me arrependi, tu sabes que eu amo. Então Jesus falou para ele: então me segues, apacentas as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Oh, aleluias. A partir daquele momento, irmãos, Pedro teve uma restauração. Pedro teve um verdadeiro encontro com Cristo. Pedro teve um coração transformado, uma mente transformada. A partir daquele momento, irmãos, Pedro começou a seguir e a levar tudo aquilo que ele aprendeu. Pedro foi um grande líder da igreja primitiva. No dia de Pentecostes, quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele pregou para mais de milhares de pessoas. E aquelas pessoas ouviram e receberam a palavra pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Diz a palavra que ele fez grandes maravilhas e prodígios, curou, pregou, foi preso de uma maneira milagrosa, saiu da cadeia e construiu o seu ministério, irmãos. Agora eu te pergunto, eu peço para a igreja se colocar em pé. Agora eu pergunto para os irmãos. Jesus perguntou para ele 3 vezes: se tu me amas. Ele falou: Pedro, tu me amas? E essa pergunta que eu me faço, irmãos. Ou seja, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós somos pessoas sujeitos a falha, a errar. Nós somos sujeitos a cair. Mas nós devemos ter essa humildade, o qual Pedro teve, e qual Pedro ensina: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E ali Pedro, por experiência própria, ele sentiu isso. De tudo aquilo que ele passou, de toda aquela vergonha que ele passou, de toda aquela negativa que ele teve diante do nome de Jesus, de tudo aquilo que ele falou e não cumpriu. Ou seja, ele falou que se for preciso, eu vou preso, se for preciso, eu vou morrer. E eu falo para os irmãos: quem é que ama Cristo? Quem ama Jesus? É fácil falar, não é fácil, irmãos? É muito fácil falar: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Se for preciso morrer, eu morro. Mas eu te amo, eu não vou te negar. É a primeira pessoa que chega e fala: não é você que estava com ele? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Juro que não sou eu. Olha só, ele jurou que não era eu. Olha só, irmãos, como é fácil falar, mas a atitude é diferente. E quando Jesus estava com ele na praia, Jesus perguntou para ele: tu me amas, Pedro? E quando ele falou: Senhor, eu te amo, Jesus não estava falando, não estava querendo somente ouvir a sua voz. Jesus estava vendo o coração de Pedro, a atitude de Pedro. E assim para conosco, irmãos. Você acabou de falar que ama Jesus.
Agora Jesus está te perguntando: você me ama? Não sou eu que estou te perguntando, é Jesus. Jesus, você me ama? Então apacentas as minhas ovelhas. Então me segue. Então me sirva. Então se humilha perante as minhas mãos, que você vai ver o quão grande vai ser a bênção de Deus, o quão grande vai ser a honra que Deus vai te dar, o quão grande vai ser satisfatório, mas é no tempo dele, é no tempo oportuno, é no tempo de Cristo, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é no meu querer, é no querer de Cristo. Mas o tempo dele, irmãos, é o tempo certo. Então não adianta nós querermos apressar algo que é no tempo de Deus. Mas se for para continuar me humilhando, se for para continuar dobrando meus pés e orando e chorando e pedindo e suplicando e clamando, eu vou continuar até chegar o tempo de Deus, até chegar o tempo da exaltação, até chegar o tempo da bênção de Deus, irmãos. Eu peço para os irmãos agora, neste momento, vou pedir para o pastor Pedro fazer essa oração. Neste momento, irmãos, sinta a voz do Senhor Jesus falando para você: você me ama. Imagina, irmãos, Jesus Cristo falando o teu nome, te chamando pelo teu nome e falando: você me ama. E como você vai falar, como você vai se portar, como você vai ter a atitude de humildade e responder a Jesus. E continuar com essa atitude, não só da boca para fora, mas sim, irmãos, com a atitude, com a ação. Amém, irmãos? Fale com Deus. O quão grande vai ser a sua atitude. Deixe o Senhor ver o teu coração, aquilo que está vindo do teu coração, e não aquilo que está saindo somente da sua boca. Amém, irmãos? Murilo, você me ama? Sim, Senhor Jesus, eu te amo. Sim, Senhor, eu me humilho perante Ti. Sim, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos toda a minha vida. Tudo, irmãos, tudo coloca nas mãos do Senhor, nesta oração. Amém? Pastor Pedro, faça essa oração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você fala um amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Fala um segundo. Aleluia. Quer ser exaltado na obra de Deus? Aleluia. Quer ser exaltado? Humilha primeiro. Aí você vai ser exaltado. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus.